Olha eu de novo aqui, pessoal, tudo bem? Vim aqui mostrar para vocês uma coleção que eu adquiri no ano passado, em 2025. Eu adquiri na verdade duas e agora eu vou mostrar a parte 1, né? Algumas coisas variadas, algumas coisas aqui de anime, do universo também de super-heróis. E tem muita coisa aqui que eu não conheço, tá? Eu tenho esse hábito mesmo, eu compro as coisas para conhecer. E, enfim, colecionismo é isso, a gente vai descobrindo também as coisas, né? Aquilo que a gente já gosta, que conhece, a gente já pega e vai trocando e por aí vai. Olha só, eu peguei principalmente por causa desses mangás aqui do Dragon Ball, né? Eu tive isso daqui na época, né, dessa editora Conrad. Eu comprava isso daqui na época, saía, eu acho que semanal ou mensal. Eu sempre estava indo na banca tentar comprar. E eu lembro que na época eu não tinha acesso, né, a Cartoon Network, nem existia internet. Então, assim, Dragon Ball, eu me lembro bem que quando eu comecei a assistir, passava na Band, eu peguei meio que pela metade, assim, meio que no meio da saga Cell, e depois eu fui continuar assistindo o Z3 todo na Globo. Então, o mangá ele me ajudou, né, bastante, porque eu conhecia a história a parte do Freeza, né, e aí depois eu consegui dar sequência assistindo. É bastante grande, né, então é aquela coisa, às vezes quando você termina de assistir, você já esqueceu o começo, e isso muito hoje em dia, né, naquela época a gente ainda tinha uma memória melhor para esse tipo de coisa, né. Mas assim, Dragon Ball, eu nunca consegui assistir Dragon Ball na sequência, né? É muito grande, as histórias são muito demoradas, tem muito diálogo, né? É meio característica mesmo dos animes japoneses. Então aqui, ó, não tá completo, né? Essa é o Dragon Ball, na verdade, quando o Goku era criança, né? O primeiro Dragon Ball. Não tá completo, mas eu fui comprando, né, o que eu achei. E aí eu pretendo completar ele de novo, né? Tentar achar principalmente aí nos e-commerce da internet. Tem bastante coisa legal aqui, né? Essas animações aqui, esses desenhos da capa são sempre muito legais, né? Muito bonitos. Eles não representam necessariamente aquilo que tem no mangá, porque costuma ter, sei lá, 10, 12, 15 episódios, né, por mangá. E a história do mangá é um pouco diferente também do anime, né? Que até onde eu sei, primeiro foi lançado o mangá e aí depois foi feito o anime. Então é feito com algumas adaptações, né? Algumas coisas que eles aproveitam e otimizam, né? Otimizam. Dragon Ball é um desenho muito especial, né? Tanto o primeiro Dragon Ball quanto Dragon Ball Z, né? Especial para muita gente. Eu gosto muito de Dragon Ball até hoje, né? Junto com Cavaleiro do Zodíaco, são os meus animes preferidos, né? E assim, uma pena que às vezes a gente, né, acaba tendo trabalho, família, e a gente não consegue, tem até um repetido aqui, a gente não consegue às vezes curtir, né, as coisas do passado, né, a parte mais nostálgica, como a gente fazia, né, na época de criança. É um tempo que não volta mais, né, eu tenho consciência disso, né, é até bom que a gente tenha a oportunidade de viver o futuro, viver o presente também, né, mas sempre na medida do possível que eu posso resgatar e tentar sentir um pouquinho, né, dessa magia, né, dessa emoção de quando eu era adolescente, criança. A maioria das pessoas às vezes não tem uma vida tão fácil, né? E essas coisas aqui às vezes é a parte boa, né? Os desenhos animados, os jogos, essas são lembranças boas que a gente tenta materializar com a coleção, né? Esse aqui é o One Piece. Esse é um desenho que eu confesso para vocês que eu nunca assisti, né? Só vejo aí os jogos, vejo aí os animes, o trecho passando, mas eu nunca assisti, né?
E é um desenho também mais, uma geração mais atual, né? Digamos assim. Então One Piece também, eu pretendo ter a oportunidade de assistir, tá, pessoal? Se alguém já assistiu aí, que está assistindo, já assistiu, pode me dar aí uma dica, se é bom, se é ruim, se vale a pena eu assistir ou não, se está no mesmo nível de Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco ou não, né? Que eu pretendo sim, na medida do possível, e conhecendo, né? E é assim, a gente vai colecionando, algumas coisas a gente também vai trocando com algum amigo, se aquilo tiver um significado maior para ele do que pra gente. Olha que bacana, isso daqui também veio junto. Isso daqui é um manual do Super Nintendo contando a história completa do Super Nintendo. É um catálogo, né, com todos os jogos do Super Nintendo. E isso daqui também saiu para os outros consoles aí, os consoles mais nostálgicos aí, PlayStation 1, Mega Drive, se eu não me engano Master System, Nintendo 8 bits. Isso é bacana, bacana. Old Games, muito bom, 551 jogos. Eu tenho bastante jogo do Super Nintendo, né? Alguns japoneses também. Eu tenho jogo japonês do Super Nintendo que eu não sei nem o nome, cara. Eu só vejo a capa lá, ligo, vejo que tá funcionando e não, às vezes nem me interessa em jogar. Império dos Mortos. Esse aqui é da Marvel, não conheço. Family Tree, também parece aqui um quadrinho, né? Bacana, muito bacana. A gente pega as coisas, tenta conhecer. Eu ainda, pessoal, me pego aí descobrindo coisas interessantes aí que eu não conhecia, né? Eu não conhecia na época. Isso é muito bacana. Eu fico muito feliz quando eu ouço, assim, às vezes uma banda dos anos 80, dos anos 90 que eu não conheço e eu acabo descobrindo, cara, mesmo que agora, ou até mesmo uma música de alguma banda que eu curto muito, assim, que às vezes você não ouviu toda a discografia, né? E você vai e eu tenho esse hábito, eu ouço uma música às vezes a primeira vez não gosto, e depois eu ouço um tempo depois eu gosto. Eu acho isso muito legal, assim, em geral. É isso aí, pessoal. Esse foi um lote que eu comprei, né, no e-commerce de um vendedor. Não foi caro, foi um preço bem acessível, então valeu a pena para mim.